Passamos a apresentar o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Agradecemos por sua honrosa audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Chegando o programa Manancial da Água Viva, nesta tarde especial, uma tarde de bênção, de paz, de amor, de contentamento, de tranquilidade. Por isso que nós queremos sempre agradecer a Ele. Cada tarde que estamos aqui, que Ele continue sempre conosco, nos dando sua paz, seu amor, sua bênção. E eu quero neste momento aproveitar e dizer para todos que vão assistir o nosso programa, ouvinte ou não ouvinte, receba o nosso abraço e eu desejo boa tarde para todos vocês. Que esta tarde seja uma tarde de bênção, de paz, de amor, em nome de Jesus. E eu quero deixar uma palavra para vocês neste início de programa, que onde há amor, há esperança, e onde há esperança, sempre haverá um recomeço. Que Deus então nos abençoe, que Deus nos ilumine nossos caminhos, e que Ele sempre tenha uma boa tarde abençoada para todos nós, em nome de Jesus. E é por esse momento, por esse motivo, que neste momento está entrando no ar o programa Manancial da Água Viva. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Hoje, com o poder do Salmo 1, vamos clamar ao Senhor por proteção, sabedoria e prosperidade em nossas vidas. O Salmo 1 é um convite divino para uma vida transformada, onde somos guiados pela verdade de Deus e sustentados pela sua palavra. O Senhor nos oferece o caminho da vitória, onde somos como árvores plantadas junto às águas, firmes, prósperos e inabaláveis. O mesmo Deus que guiou os homens de fé na Bíblia, como Abraão, Moisés e Davi, está conosco agora, pronto para nos proteger dos caminhos do mal, para nos fortalecer nas batalhas espirituais e nos conduzir à abundância de sua provisão. Nos comentários, escreva o nome de quem precisa de oração e proteção. Vamos clamar juntos, confiantes de que Deus está ao nosso lado, ouvindo nossa súplica e agindo poderosamente a nosso favor. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Assim você não perde nenhuma oração que fortalecerá sua fé. Agora, vamos nos entregar à presença do Senhor, confiando em seu poder e em suas promessas. Deus Todo-Poderoso, neste momento me coloco diante da tua presença, clamando por proteção divina em minha vida. Que a tua mão poderosa me guarde, que os teus anjos me cerquem, que nenhum mal prevaleça contra mim. Senhor, o inimigo arma ciladas, levanta pessoas para trazer confusão, mas eu confio na tua fidelidade. Tu és o Deus que fechou a boca dos leões para proteger Daniel. Tu és o Deus que abriu o mar para livrar o teu povo da perseguição. E hoje, eu clamo, estende teu braço forte sobre mim. Que nenhuma armadilha prevaleça, que nenhuma palavra contrária prospere, que toda seta lançada contra minha vida volte vazia. Pai, tua palavra me ensina que aquele que medita nela dia e noite será como árvore plantada junto às águas, que dá fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Eu declaro que estou plantado na tua presença, firmado na tua proteção, escondido debaixo das tuas asas. Que nenhum vento contrário me arranque do teu caminho. Que toda tempestade passe sem me abalar. Senhor, há muitos inimigos invisíveis, muitas batalhas espirituais sendo travadas. O inimigo trabalha em oculto,
mas nada foge dos teus olhos. Que toda influência das trevas, toda tentativa do adversário contra minha vida seja destruída. Que todo laço seja quebrado, que toda corrente seja despedaçada, que toda porta fechada pelo inimigo seja aberta pelo teu poder. Eu clamo pela tua armadura, Senhor. Reveste-me com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o escudo da fé. Que minha mente esteja protegida contra pensamentos de medo, dúvida e fraqueza. Que meu coração esteja blindado contra a maldade e o engano. Que meus pés caminhem apenas nas veredas da justiça. Não permitas que eu me desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Pai, eu apresento diante de ti minha casa, minha família, tudo o que tenho e tudo o que sou. Guarda a minha entrada e a minha saída, de dia e de noite. Que nenhum espírito de destruição, confusão ou divisão encontre lugar. Que a proteção que esteve sobre Davi, sobre Moisés, sobre Elias, esteja sobre mim agora. Deus Todo-Poderoso, eu clamo para que todo o ambiente onde eu pisar seja santificado pela tua presença. Que a tua luz brilhe onde houver trevas. Senhor, Deus dos exércitos, neste momento me coloco em tua presença para clamar por vitória contra toda oposição, contra toda força que se levanta para me impedir de avançar. Eu profetizo que todo levante do inimigo contra a minha vida cairá por terra. Nenhum plano das trevas prevalecerá, nenhuma boca maldosa terá poder sobre mim, nenhum adversário conseguirá me fazer retroceder. Pai, sei que existem batalhas invisíveis ao meu redor. Sei que há forças trabalhando em oculto para me enfraquecer, para me desviar, para me fazer desistir. Mas se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Assim como tu entregaste Golias nas mãos de Davi, eu creio que entregarás nas minhas mãos cada obstáculo, cada afronta, cada barreira que tenta me deter. Eu clamo, Senhor, peleja por mim. Vai adiante dos meus passos, desfazendo os laços, silenciando as vozes contrárias, quebrando as correntes que tentam me aprisionar. Que os que tramam contra mim sejam confundidos. Que os que desejam a minha queda sejam dispersos como a palha que o vento leva. Pois o Senhor é meu juiz, minha justiça, meu refúgio inabalável. Senhor, quantas vezes me vi cercado, sentindo que não havia saída. Quantas vezes a pressão foi grande, os ataques foram intensos, mas o Senhor nunca me abandonou. Assim como tu abriste o mar para o teu povo passar, eu declaro que hoje as águas se abrirão diante de mim. Os obstáculos serão removidos, as muralhas cairão, os adversários retrocederão. Pai, fortalece minhas mãos para a batalha, reveste-me com tua armadura. Que minha fé seja minha espada, que tua verdade seja meu escudo, que nenhuma acusação possa me atingir. Toda mentira lançada contra mim será desfeita. Toda tentativa do inimigo de me enfraquecer será frustrada. Assim como José foi traído, vendido, humilhado, mas no tempo certo foi exaltado, eu creio que minha história não termina no meio da luta. Sei que o Senhor não permite que os justos sejam envergonhados. Sei que, ainda que tentem me derrubar, o Senhor me levantará mais forte do que antes. Toda inveja, toda perseguição, toda injustiça, eu coloco agora diante do teu altar, Senhor. Porque sei que minha batalha não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais. E nessas batalhas, não luto sozinho. O Senhor dos exércitos marcha à minha frente. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões por Daniel, o mesmo Deus que deu a vitória a Gideão, o mesmo Deus que destruiu os exércitos inimigos sem que seu povo precisasse levantar uma espada. Que todo espírito de derrota seja anulado agora. Que toda palavra maldita lançada contra mim seja quebrada agora. Que toda conspiração do inimigo seja desfeita pelo fogo do teu poder. O Senhor é quem me defende. O Senhor é quem me justifica. E eu declaro pela fé, sou mais que vencedor. Nenhum inimigo me vencerá. Nenhuma afronta me fará recuar. Nenhuma força contrária me fará desistir. Pois o Senhor me dá forças, o Senhor me sustenta, o Senhor me levanta. E em Deus eu já posso celebrar a minha vitória.
Senhor Todo-Poderoso, minha fonte inesgotável, meu provedor fiel, neste momento eu me coloco diante da tua presença para clamar pelo sustento que vem das tuas mãos. A tua palavra declara que aquele que confia em ti será como árvore plantada junto às águas, que dá fruto no tempo certo, cujas folhas não murcham, e tudo o que fizer prosperará. Eu creio nessa promessa, eu me agarro a essa verdade, pois sei que tu és o Deus que abre portas onde não há saída, que faz brotar águas em terras secas, que multiplica o pouco e transforma a escassez em abundância. Senhor, há momentos em que a terra parece estéril, em que os frutos demoram a nascer, em que as dificuldades se acumulam como tempestade sobre minha vida. Mas eu não temerei, pois minha esperança não está nas circunstâncias, minha confiança não está no que os olhos podem ver, mas sim no teu poder que governa tudo. Tu foste o Deus que enviou o maná no deserto para sustentar teu povo, foste o Deus que fez a farinha da viúva não acabar, que multiplicou o azeite em vasos vazios, que alimentou multidões com poucos pães e peixes. Se tu fizeste antes, farás novamente. Eu coloco diante de ti cada necessidade, cada preocupação, cada área da minha vida que precisa de provisão. Olha para o trabalho das minhas mãos, abençoa os meus esforços, abre caminhos onde há impedimentos. Tua palavra diz que o justo nunca será desamparado, nem sua descendência mendigará o pão. Então clamo para que toda limitação financeira, toda falta, toda porta fechada seja agora removida pelo teu poder. Pai, libera oportunidades, traz conexões certas, dá-me sabedoria para administrar aquilo que colocas em minhas mãos. Que eu não seja apenas abençoado, mas que eu possa abençoar outros, que minha prosperidade seja um testemunho do teu cuidado. Assim como Jó foi restituído em dobro depois de sua provação, assim como José do Egito foi exaltado após anos de luta, eu creio que a tua provisão chegará no tempo certo, de forma abundante, além do que posso imaginar. Que todo bloqueio que impede o crescimento seja quebrado agora. Que todo espírito de roubo e perda seja repreendido. Que toda semente que plantei com fé comece a frutificar. Tua palavra diz que aquele que medita na lei do Senhor dia e noite será bem-sucedido em tudo que fizer. Então eu declaro que meus planos são estabelecidos pelo Senhor, que meus projetos são alinhados com a tua vontade, que minha vida está sob os teus cuidados. Senhor, sei que o inimigo tenta trazer desânimo, tenta colocar o peso da preocupação, tenta fazer com que eu duvide da tua fidelidade. Mas eu rejeito toda voz de engano, toda mentira que diz que não há saída, toda sensação de fracasso que tenta se instalar no meu coração. Eu sou filho do Deus que tem todo o ouro e toda a prata, do Deus que governa os céus e a terra, do Deus que abre janelas no céu para derramar bênçãos sem medidas. Que cada caminho trancado se abra. Que cada oportunidade perdida seja restaurada. Que cada projeto estagnado receba novo fôlego. Assim como tu abençoaste Isaque para prosperar em uma terra seca, mesmo quando tudo ao redor parecia desfavorável, eu creio que a tua prosperidade me seguirá onde quer que eu vá. Meu sustento não vem de homens, meu crescimento não depende de circunstâncias, minha provisão vem única e exclusivamente das tuas mãos. Eu te louvo, Senhor, porque tu és Deus soberano, porque nenhum plano teu pode ser frustrado, porque nada foge ao teu controle. Quando o inimigo tenta me desanimar, eu me lembro das tuas promessas. Quando as lutas querem me abalar, eu me firmo na certeza de que o Senhor está comigo. O Senhor tem sido escudo ao meu redor, tem me guardado quando tudo dizia que eu cairia, tem me protegido de perigos ocultos, tem me livrado de armadilhas que foram preparadas contra mim. Grande é o teu nome, Senhor. Grande é o teu poder. Tua voz sustenta o universo, teu sopro dá vida ao que estava morto, teu toque transforma a dor em alegria. Sei que sem ti eu nada sou, sei que tudo o que tenho e tudo o que sou vem unicamente das tuas mãos. Por isso, minha alma engrandece ao Senhor, meu coração exulta na tua presença, meus lábios declaram que tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, ainda que eu enfrentasse o vale da sombra da morte, eu te louvaria.
Ainda que as tempestades rugissem ao meu redor, eu continuaria exaltando o teu nome. Porque minha adoração não depende das circunstâncias, não depende de respostas, não depende de bênçãos materiais. Minha adoração vem de um coração que reconhece que tu és Deus acima de tudo, que tua presença é mais preciosa do que qualquer coisa neste mundo. Assim como Davi te louvava no meio das batalhas, assim como Paulo e Silas cantaram dentro da prisão e viram as cadeias se romperem, eu escolho te adorar em todo o tempo. Sei que o louvor abre caminhos, o louvor destrava milagres, o louvor muda atmosferas. Não há impossíveis para ti, e eu creio que, enquanto te exalto, tua glória se manifesta, teu poder age, teu nome é glorificado em minha vida. Eu te louvo, Senhor, porque nenhuma lágrima foi desperdiçada, nenhuma oração foi ignorada, nenhum passo foi em vão. Cada detalhe da minha vida está nas tuas mãos, cada instante foi escrito no teu livro, cada desafio tem um propósito maior. E porque creio nisso, eu continuo te adorando, eu continuo exaltando teu nome, eu continuo dizendo que tu és bom, tu és fiel, tu és meu Deus eterno. Pai Celestial, diante de ti me coloco, sabendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e que somente em ti encontro o entendimento verdadeiro. O mundo está repleto de caminhos enganosos, de atalhos que parecem promissores, de vozes que confundem e distorcem a verdade. Mas eu não quero andar segundo os conselhos dos ímpios, não quero seguir caminhos que levam à destruição. Eu clamo agora, derrama sobre mim tua sabedoria. Guia-me com discernimento para que meus pés permaneçam firmes no caminho da justiça. Senhor, sei que a sabedoria humana é falha, sei que minha própria visão é limitada. Sente, sou como um cego tateando no escuro. Mas quando tua luz ilumina meu entendimento, as trevas se dissipam, as armadilhas se tornam visíveis, os enganos são revelados. Assim como Salomão pediu sabedoria ao invés de riquezas ou fama, eu peço a ti, Senhor. Dá-me um coração sábio, ensina-me a discernir entre o bem e o mal, fortalece-me para tomar decisões que te honrem. Quantas vezes, Pai, escolhas erradas trazem dor. Quantas vezes decisões precipitadas destroem vidas. Mas aquele que medita na tua palavra dia e noite será como árvore plantada junto às águas, cujas folhas não murcham e que dá fruto no tempo certo. Eu quero ser esse homem. Quero viver pela tua verdade, quero rejeitar tudo que não vem de ti, quero andar com entendimento para não cair em ciladas. O inimigo sussurra mentiras, apresenta atalhos fáceis, disfarça a destruição com uma aparência inofensiva. Mas eu não quero ser enganado. Espírito Santo, abre os olhos do meu coração, afina meus ouvidos para ouvir apenas tua voz. Livra-me das armadilhas da ilusão, dos conselhos que afastam do teu propósito, das decisões que parecem boas aos olhos humanos, mas que escondem o veneno do fracasso. Senhor, assim como Daniel teve sabedoria para interpretar sonhos e discernimento para navegar em meio a um império corrompido, concede-me essa mesma inteligência espiritual. Como José do Egito soube interpretar os tempos e preparar-se para a abundância e para a escassez, dá-me essa capacidade de enxergar além do momento presente. Não quero agir pela emoção, não quero ser conduzido pelo impulso, mas pela direção clara do teu Espírito. Quantos caem porque não discernem o perigo? Quantos tropeçam porque confiam mais no próprio entendimento do que na tua voz? Eu não quero ser contado entre esses, Senhor. Quero ter clareza para reconhecer tua vontade, quero ter entendimento para escolher o que é certo, quero ter sensibilidade para distinguir entre o que parece bom e o que realmente vem de ti. Senhor, que eu seja guiado por ti em cada decisão, que meus passos sejam dirigidos pelo teu conselho, que minha vida seja marcada pela tua verdade. Assim como Davi buscava a tua direção antes de agir, assim como os profetas ouviam tua voz antes de falar, assim como os apóstolos eram guiados pelo Espírito Santo antes de se moverem, eu também desejo andar segundo tua orientação. Porque aqueles que confiam no Senhor nunca serão envergonhados, nunca serão confundidos, nunca serão derrotados. Eu não quero apenas sabedoria para mim, Senhor.
Quero ser um instrumento de discernimento para os que estão ao meu redor. Que minhas palavras sejam carregadas de entendimento, que meus conselhos tragam luz para os que estão perdidos, que minha vida seja um reflexo da tua sabedoria. Que aqueles que me cercam percebam que há algo diferente em mim, não uma inteligência humana, não um conhecimento superficial, mas um entendimento profundo que vem do Senhor. Deus Todo-Poderoso, diante de ti me coloco, reconhecendo que a minha força vem somente de ti. Sei que a caminhada não é fácil, que as batalhas espirituais são intensas, que há momentos em que as provações parecem esmagadoras. Mas tua palavra me assegura que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Senhor, eu não quero ser fraco diante das dificuldades. Quero ser como a árvore plantada junto às águas, que mesmo sob o calor intenso, não murcha, não se enfraquece, não perde sua vitalidade. Sei que minha força não está em mim mesmo, nem nas circunstâncias ao meu redor, mas no Senhor, que me sustenta, que me ergue, que me renova quando penso em desistir. Assim como Josué foi fortalecido para entrar na terra prometida, dá-me coragem para avançar. Assim como Moisés se sustentou pelo poder da tua presença, dá-me resistência para não desistir. Assim como Elias, mesmo exausto, foi alimentado por ti e seguiu sua jornada, renova minhas forças para continuar a caminhar. Jesus, tu foste até o fim. Suportaste a cruz, suportaste a rejeição, suportaste a dor, mas não desististe. Dá-me essa mesma perseverança. Que eu possa seguir o exemplo dos heróis da fé, que enfrentaram desertos, perseguições, prisões, mas nunca negaram a tua verdade. Assim como Davi enfrentou gigantes, como Paulo resistiu a prisões e açoites, como Jó permaneceu firme mesmo em meio à dor, eu também quero ser inabalável. Quero atravessar as tempestades sem perder a fé, quero passar pelo fogo sem ser consumido, quero permanecer firme em tua presença, independentemente do que vier contra mim. Eu não quero apenas uma fé que dura enquanto tudo está bem. Quero uma fé forte o suficiente para resistir ao dia mau. Quero uma fé que não se abala com más notícias, que não se enfraquece com as dificuldades, que não morre no meio do caminho. Senhor, levanta-me agora. Como um guerreiro que se ergue para a batalha, como um vencedor que avança sem temor, como um filho que confia plenamente no Pai. Sei que nunca estou sozinho, sei que teus anjos me cercam, sei que o teu Espírito me fortalece. Obrigado, Deus, porque em ti encontro forças para continuar. Obrigado porque, mesmo quando penso que não há mais esperança, tu renovas meu ânimo, tu me sustentas com tua destra poderosa, tu me fazes caminhar sobre as águas. Eu creio que nada pode me deter, pois minha força vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Salmo 1 é um convite para a renovação da nossa mente e do nosso coração. Ele nos convida a meditar na palavra de Deus dia e noite, a buscar constantemente a sua presença. A verdadeira prosperidade, o verdadeiro sucesso não está nas riquezas materiais, mas na vida que é alimentada pela palavra de Deus. A árvore plantada junto às águas, que fala o Salmo, é a imagem de uma vida sustentada pela fonte de água viva, a palavra do Senhor. Quando nos alimentamos dela, estamos sendo constantemente renovados, e nossas raízes se tornam profundas, inabaláveis. Agora, se você sente que precisa de oração e fortalecimento espiritual, não hesite em deixar nos comentários o nome de quem precisa dessa proteção e dessa sabedoria. Estamos aqui para orar juntos e apoiar uns aos outros em nossa caminhada de fé. E se você ainda não assistiu ao nosso último vídeo, vá até a descrição e acesse. Não perca a oportunidade de continuar alimentando seu espírito com mais mensagens poderosas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais orações e palavras de poder diretamente no seu celular. Juntos, podemos crescer espiritualmente, caminhar com sabedoria e vencer todas as adversidades. Que o Senhor te abençoe poderosamente.
Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Te esperei, contei os dias, mas você não vem. E da janela eu olhava pra te ver. Adormeci, tive um sonho, sonhei com você. Era lua olhando pra mim. Eram as estrelas que diziam pra não acordar. Uma constelação inteira de amor. A noite toda eu sonhava te encontrar. Você era o sonho que eu sonhava em minha madrugada. Quando acordava eu estava apaixonada. Um sonho lindo que um dia eu sonhei pra mim. De conhecer amor, agora estou aqui. Tens o brilho das estrelas do céu. A tua fala é doce como mel. De conhecer amor, agora se tornou verdade. Que era sonho, agora é realidade. Você era lua olhando pra mim. Eram as estrelas que diziam pra não acordar. Uma constelação inteira de amor. A noite toda eu sonhava te encontrar. Você era um sonho que eu sonhava em minha madrugada. Quando acordava eu estava apaixonada. Um sonho lindo que um dia eu sonhei pra mim. De conhecer amor, agora estou aqui. Tens o brilho das estrelas do céu. A tua fala é doce como mel. Conhecer amor agora se tornou verdade. Que era sonho, agora é realidade. Você é o meu sonho. Te amo. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção.
pastora Reni, pastora Reni, manancial de água viva, manancial de água viva, mensagem. Por que o título dessa mensagem, Homem de Dores? Lá no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 3 diz: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. Mas a seguir, lá no Novo Testamento, Mateus 8,17, nos fornece a seguinte: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Por isso que ele era homem de dores. Ele assumiu para si todas as nossas enfermidades e as nossas dores. Agora, eu realmente espero que não tenha que sofrer, isto é, compreensivelmente, o desejo de praticamente todos nós que vivemos aqui nesta terra. Todavia, meus queridos, o Senhor Jesus Cristo, em sua perfeita humanidade, Ele nunca buscou evitar o sofrimento. Vocês têm que saber disso. Ele nunca buscou evitar o sofrimento. Tanto é que lá em Mateus 26:39, meu Pai, ele diz, né, naquela última hora dele, em agonia, ele diz: se é possível, passe de mim este cálice. Ali, com essas palavras, ele deu a oportunidade, a vontade do seu Pai. Ele era um homem de dores anunciado pelo profeta Isaías. Agora, quando ele viveu entre os homens, ele mostrou a sua verdadeira empatia ao curar todas as doenças que eram apresentadas para ele. Ele ainda adentrou suas circunstâncias e sofrimentos. Como foi que ele adentrou nisso? Quando uma mulher foi curada por ele ao tocar na orla das suas vestes. Está lá em Lucas, capítulo 8, 46. Lucas 8, 46. Quando ele disse: bem conheci que de mim saiu poder. O nosso Deus, meus amados, nosso querido Deus, Ele sabe a nossa situação, Ele sabe a nossa história, Ele sabe as nossas preocupações, Ele sabe a dor de cada um de nós em particular. Ele sabe. Você está passando por uma dor, eu por uma dor, aquele por uma dor. Então, Ele sabe das dores de todos nós. O que isso quer significar? Isso significa sofrimento para Ele, pois Ele suportou tudo por aqueles que estavam perturbados por tais coisas. Agora, eu continuo dizendo que nessa empatia sincera, adicionada à perseguição que ele encontrou, fez dele justamente homem de dores. Está entendendo por que ele tem o título de homem de dores? Agora, sobre a cruz, o Senhor Jesus expiou os nossos pecados. Portanto, o perdão dos nossos pecados é garantido de modo irrefutável pelo Evangelho para tudo o que crê. Ele pode até mesmo curar as nossas enfermidades, se esta for a vontade dele. Embora, com toda certeza, devamos permanecer criaturas que gemem. Está lá no Romanos 8, 22 a 23. Até que ele venha novamente
e libertar os seus de toda doença mortal e da morte. Até lá, queridos, nós podemos então desfrutar pela fé e a paz profunda do amor de Deus no nosso coração. Então isso é o mais importante para fechar essa mensagem. É quando nós iremos desfrutar pela fé a grande paz, a paz profunda, uma paz sobrenatural do amor de Deus em cada coração, principalmente nesta tarde de hoje, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Chegando, o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Confesso, Senhor, contigo sei que errei. Escolhi cantar minha própria canção. Confesso, Senhor, sou culpado, eu sei. Se preso eu estou, foi minha opção. Levante suas mãos aos céus e cante. O meu pecado sangue custou, morreu por mim, minha dívida pagou. A morte já não existe mais, a cruz vazia agora está. Confesso, Senhor, fui filho pródigo e do seu lar eu sei que abri mão, mas Jesus chegou, desfez a minha prisão, eu revivi. Vejo vestes brilhantes ao invés de cinzas, o sepulcro vazio, pois agora a vida. Crianças cantando, sorrindo e dançando, o Pai a nos convidar de volta ao nosso lar. Rosas brotando em meio à seca, choro de alegria com boas lembranças, famílias cantando, sorrindo e dançando, o Pai a nos convida de volta ao nosso lar. Um som glorioso se ouve no céu, testemunhas se unem em celebração pela vida daqueles que salvos estão. Sangue
chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Pastora Reni, Pastora Reni, manancial de água viva. Manancial de água viva, mensagem. Queridos, vamos ver o que é que acontece quando se está nadando contra a correnteza. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, nós iremos direto à Bíblia, no livro de Levítico, capítulo 11, versículo 9. Está escrito: de todos os animais que há nas águas, comereis. De todos os animais que há nas águas, comereis. Agora, o que tem barbatanas e escamas. Então, isso está escrito em Levítico. O Senhor determinando que deveríamos comer todos os animais nas águas, mas aqueles que têm barbatanas e escamas. Neste capítulo 11 do livro de Levítico, Deus, ele determinou para que os israelitas daquela época, ele determinou para eles quais os animais que eram puros ou impuros para eles. Isso foi uma determinação de Deus fazendo distinção entre os animais puros e impuros. Eles tinham permissão para comer as criaturas puras, mas não as impuras. Então, Deus determinou isso. Para esses animais, vocês só comerão os puros e não os impuros. Ele pediu isso para todas as criaturas daquela época. Essas instruções, então, que ele deu, tinham um significado especial justamente para nós atualmente. Qual seria? Nós, crentes, né? Vou me referir agora não à parte da comida, mas nós, seres humanos espiritual. As características dos animais puros indicam vários traços de um verdadeiro crente. Vamos fazer uma comparação, né? Das criaturas que vivem na água, somente aqueles que tinham barbatanas e escamas eram puros. Deus deixou bem claro sobre isso. Dos animais que existem nas águas, só os que têm barbatanas e escamas são os animais puros. Com suas barbatanas, um peixe pode nadar contra a correnteza. Viu? Sabiam disso? Se não sabia, fique sabendo. Isso então, meus amados, deve ser uma marca definitiva de um crente. Olha como é importante você fazer essa comparação. Pois, por que isso? Por que eu estou falando isso? Porque no mundo em que vivemos, ao qual nós vivemos um mundo qual não pertence para nós. Portanto, o apóstolo Paulo ele deixou isso bem claro lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não sede conformados com este mundo. Está bem claro, né? Para todos nós. Para que nós não ficamos conformados com esse mundo. Isso já o apóstolo Paulo lá no Novo Testamento nos alertava sobre isso. Porque Deus, ele nos deu instruções claras, relativas à nossa conduta neste mundo em que nós estamos vivendo, né? A este mundo qual nós estamos vivendo, como cristãos nascidos de novo. Então, que você é um cristão que nasceu de novo, nós temos que ver que, para nós, a nossa conduta deve ser diferente
com cristãos nascidos de novo. Então, se você é um cristão nascido de novo, você tem que ter uma conduta diferente. Agora, eu continuando o que eu quero falar com vocês, qualquer um que desejar viver em genuína piedade, logo irá perceber que não está somente nadando contra a correnteza do pensamento mundano em geral, mas também contra a correnteza das ideias mundanas nas esferas cristãs. Portanto, preste atenção, nadar contra a correnteza significa, por exemplo, se separar de tudo que está em oposição a Deus e a sua palavra. Então, esse é o significado do início dessa mensagem, né? O título dessa mensagem, nadar contra a correnteza. Então, você tem que estar atento, né? Tem que estar atento para isso que Deus nos alerta. Se corrermos perigo de pecar, ou se algo é pecado, nós então somos exortados a nos separarmos daquela situação. Não é assim mesmo assim? Já as escamas são sua proteção contra as influências externas. Então, glória, é assim mesmo, é muito bênção, né? Deus usando uma comparação com a outra. É a armadura completa, as escamas é a nossa armadura completa. A armadura completa de Deus. E ela é apresentada sendo que a maior parte dos itens são para a proteção e a preservação, a couraça da justiça, o escudo da fé e o capacete da salvação. Então, eu acho que é para isso que nós temos as nossas escamas. Deus fornece tudo isso para nós, cristãos, tanto energia para seguir em frente contra a correnteza e contra a força para resistir às influências do mundo. Então, presta atenção. Se você está nadando contra a correnteza, você tem que estar atento a tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Porque que Deus fornece a nós. Ele nos fornece a proteção, a conservação, a preservação. Ele nos oferece o escudo da fé e ainda o capacete da salvação. Ele nos dá tanta energia para nós conseguirmos seguir as nossas vidas, principalmente contra a correnteza, justamente quanto à força para resistir às influências do mundo. Então, nós temos que ter essas escamas para poder nadarmos contra a correnteza, que é tudo isso que envolve o mundo, nos livrando principalmente da corrupção que existe no mundo de hoje. Amém? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Mateus 14:22. Certa vez disse aos discípulos para o mar atravessar, enquanto eu subia ao monte a fim de sozinho orar.
o barco deles se distanciou. Foi quando a tempestade chegou. Junto dela o vento ao contrário no barco dos discípulos soprou. Já era madrugada, eles começaram a se assustar quando viu alguém andando por cima do mar. Começaram a gritar e se apavorar. Disseram: meu Deus, me ajude, tem um fantasma vindo lá. E eu logo reagi ao perceber suas reações e disse a ele: meus filhos, acalmem vossos corações, pois aqui não tem fantasma, muito menos ilusão. É que diante da minha presença o mar agitado tem que virar chão. O que veio pra te deter, pra te ferir, pra te parar, é apenas um tapete para o mestre passear. O vento forte se aproxima, o mar se agita também, mas por cima dessas águas, por cima Jesus vem. Por cima das águas, por cima da luta, por cima da prova, até passa no fogo. Pega o caído sem força os pedaços, bate a poeira e faz um vaso novo. Ninguém consegue explicar a sua forma de agir. Não te isenta de chorar, mas te garante vai sorrir. Não se assuste se radicalmente num piscar de olhos sua história mudar. É Jesus por cima das águas, fazendo acalmar a tempestade. E Ele acalma a tempestade. Escute isso. Notamos que os discípulos estavam apavorados ali no meio daquela tempestade, mas Jesus fez questão de vir andando por cima daquilo que os apavorava, e o mesmo liberou uma palavra de autoridade a Pedro. E eu quero liberar sobre a sua vida. Jesus te dá autoridade para andar por cima dessas águas, vai andar por cima. Jesus te convida a andar por cima, vai andar por cima, vai andar. Receba autoridade. Jesus te dá autoridade para andar por cima, por cima dessa luta, por cima dessa prova, por cima dessa depressão, dessa ansiedade. Recebe autoridade, recebe. Jesus te dá autoridade para andar por cima dessas águas, vai andar por cima. Jesus te convida, Ele te convida. Você vai andar por cima das águas, por cima da luta, por cima da prova, até passa no fogo. Pega o caído sem força os pedaços, bate a poeira e faz o vaso novo. Ninguém consegue explicar a sua forma de agir. Não te isenta de chorar, mas te garante vai sorrir. Não se assuste se radicalmente num piscar de olhos sua história mudar. É Jesus por cima das águas, fazendo acalmar a tempestade. Ele acalma, calma, calma. Quantos aqui acreditam que Ele pode acalmar essa tempestade na sua vida? Se você crê nisso, aplauda o santo nome do Senhor Jesus aí. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração.
isso mais alto, diga. Quem é o rei? Ora na bacana, Jesus, nome mais alto, nome poderoso, nome santo. Jesus, Ele é o rei. Ele
Jesus te amou, Jesus te amou, Ele te ama. Quero olhar. Eu quero olhar a face, quero olhar. Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar. Olha para Ele. Olhe para Ele, assentado no alto e sublime trono. Olhe para Ele, o seu Senhor, seu Redentor, teu Salvador. Olhe para Ele, olhe para Jesus está aqui, Jesus está aqui. Não perca de vista, Ele está aqui.
Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Deus não se esqueceu de você. Muitas vezes a gente passa por momentos na vida em que parece que Deus se esqueceu de nós. Enfrentamos situações difíceis, problemas na família, desafios financeiros, problemas de saúde e nos sentimos sozinhos, sem direção. Parece que as orações não estão sendo ouvidas e começamos a nos perguntar se Deus realmente está nos ouvindo. Parece que estamos clamando no vazio e o silêncio de Deus pode ser angustiante. Mas eu estou aqui hoje para te lembrar que isso não é verdade. Deus está atento à sua vida. Ele está acompanhando cada detalhe do seu sofrimento e no tempo certo Ele vai agir. Não desista, não perca a esperança. Salmos 77, do verso 1 ao verso 4, diz assim: Clamo a Deus por socorro. Clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. À noite, estendo as minhas mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar, e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Eu quero declarar algo sobre sua vida nesse momento. Que toda inquietação, toda angústia e toda dor que você tem sentido sejam agora levadas ao trono de Deus. Que você possa clamar por socorro, sabendo que o Senhor te escuta, que Ele te ouve. Mesmo nas noites mais difíceis, quando você não encontra descanso, quando sua alma está inconsolável, o Senhor está com você. Ele não se esqueceu de você. E agora, enquanto você ouve essa mensagem, a paz de Deus começa a invadir o seu coração. Sinta a presença dele no seu interior, proporcionando uma paz que só Ele pode nos dar. Que o peso que está sobre os seus ombros seja removido agora e substituído pela leveza que vem da confiança em Deus. O Salmo 77 revela a oração de alguém que estava em profundo desespero. O salmista estava enfrentando momentos de angústia tão profundos que não conseguia encontrar paz, nem mesmo para dormir. Ele passava as noites em claro, estendendo as mãos a Deus, clamando por ajuda. Talvez nesse momento você também esteja passando por uma situação semelhante. Talvez haja algo na sua vida que tem tirado o seu sono, algo que tem roubado a sua paz e feito você se sentir completamente incapaz de lidar com essa situação. Muitas vezes passamos por dificuldades tão grandes, por problemas que parecem maiores do que nós, que não sabemos o que fazer. São momentos em que a nossa força parece desaparecer e a única coisa que nos resta é clamar ao Senhor, pedindo que Ele tenha misericórdia de nós. O salmista estava em um estado de angústia, e isso é algo que todos nós experimentamos em algum momento da vida. Todos nós enfrentamos desafios que parecem ser insuperáveis. E quando esses desafios envolvem a família, a dor parece ser ainda maior. A família, que deveria ser a nossa maior fonte de alegria e apoio, pode também ser onde experimentamos as maiores frustrações. As pessoas que mais amamos, as que estão mais próximas de nós, são também aquelas que têm o maior poder de nos ferir. E é por isso que os problemas familiares podem ganhar uma proporção tão grande em nossa vida e abalar tanto o nosso coração. Você pode estar enfrentando dificuldades no trabalho, na igreja, ou em qualquer outro ambiente. Mas quando os problemas surgem dentro de casa, dentro do nosso lar, eles têm um impacto muito maior. E é nesse momento que nós buscamos ainda mais a Deus. É nessa hora que as nossas orações se intensificam, que ficamos ainda mais sensíveis à presença do Espírito Santo.
Talvez você tenha passado noites em claro, como o salmista, estendendo as suas mãos para Deus, clamando por um milagre, por uma intervenção divina na sua família. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido a se inscrever aqui no canal Minuto com Deus. Também ative o sininho das notificações do YouTube para não perder nenhuma mensagem de fé que postamos aqui todos os dias. Eu quero te dizer que Deus conhece a sua dor. Ele sabe exatamente o que você está passando. Ele tem visto o seu sofrimento e Ele está contigo. Às vezes, no meio das nossas dificuldades, nós podemos sentir como se estivéssemos sozinhos, como se Deus tivesse se esquecido de nós. Mas eu estou aqui para te lembrar de que isso não é verdade. Deus está atento à sua vida. Ele está acompanhando cada detalhe do seu sofrimento. E no tempo certo, Ele vai agir. Não desista, meu irmão, minha irmã. Não perca a esperança. Se você tem orado pela salvação do seu marido, pela restauração do seu casamento, pela libertação dos seus filhos, continue orando. Continue clamando ao Senhor. Existem promessas na palavra de Deus que foram liberadas para aqueles que creem em Jesus. E no tempo certo essas promessas vão se cumprir. A palavra de Deus diz que crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Isso está em Atos 16. E essa é uma promessa para você. Continue acreditando que Deus está trabalhando na sua vida, na sua família, mesmo que você não veja os resultados imediatos. Mas lembre-se, as promessas de Deus nunca falham. Deus sabe o que é sentir a dor de perder um filho. Ele entregou Jesus Cristo como sacrifício pela humanidade, para que todos nós pudéssemos ter a oportunidade de experimentar a salvação. E da mesma forma, Ele entende a sua dor, Ele entende o seu sofrimento. A partir do versículo 10, o salmista começa a fazer uma autoanálise. Ele diz: a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Quantas vezes nós também já sentimos isso? Quantas vezes olhamos para a nossa situação e pensamos que Deus não está mais agindo, que Ele se esqueceu de nós? Mas o salmista continua: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras, considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes milagres, mostras o teu poder entre os povos. Eu quero que você faça isso hoje. Recorde-se dos milagres que Deus já fez na sua vida. Lembre-se dos momentos em que Ele te livrou, em que Ele te resgatou de situações impossíveis. Medite nas obras de Deus. Considere os feitos do Senhor. Irmãos, Deus não mudou. O mesmo Deus que fez milagres no passado continua fazendo milagres hoje. O mesmo Deus que te livrou no passado vai te livrar dessa situação que você está enfrentando agora. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois eu vou orar por você. Os caminhos de Deus são santos. Isso significa que eles são perfeitos. Muitas vezes nós não entendemos o porquê de estarmos passando por certas dificuldades, mas precisamos confiar que os caminhos de Deus são sempre melhores do que os nossos. Ele sabe o que está fazendo. Ele tem um plano para a sua vida. E mesmo que você não consiga enxergar esse plano agora, saiba que Deus está no controle. Nesse momento, eu quero orar por você. Se você crê que Deus tem poder para mudar a sua vida, para mudar a sua situação, dê o seu like aqui no vídeo como uma atitude de fé. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero nesse momento, Senhor, orar por cada pessoa que está me ouvindo. Eu oro por essa pessoa que me ouve, pessoa cujo coração está em prantos e despedaçado. Toca nesse coração, Pai. Revela o teu amor. Faça com que nesse momento ela sinta a presença do teu Espírito Santo dentro dela e que o Senhor ministre e fale a ela coisas que eu mesmo jamais seria capaz de falar.
pois eu não conheço essa pessoa intimamente, mas o Senhor conhece. Ninguém conhece esse irmão e essa irmã melhor do que o Senhor, pois até os fios de cabelo deles estão contados por ti. Então, Pai, age de forma específica e única na vida de cada um. Eu te agradeço pelo dia de hoje, por essa oportunidade de compartilhar do teu amor, de levar a tua mensagem para essa pessoa que está me ouvindo. Eu oro, meu Deus, por aqueles que estão clamando pela restauração de seus casamentos. Eu oro por aqueles que estão pedindo pela salvação de seus maridos, de suas esposas, de seus filhos. Senhor, toca o coração dessas pessoas, restaura essas famílias. Que o Senhor traga paz para dentro desses lares, que o Senhor manifeste o teu poder e opere um milagre aí nessa casa. Eu também quero orar pelos pedidos de oração que foram feitos aqui nos comentários. Cada pessoa que está clamando por um milagre, por uma cura, por uma porta de emprego, que o Senhor responda a essas orações. Eu coloco diante de ti essa pessoa que tem enfrentado ansiedade, que não consegue mais dormir em paz. Renova as forças dela, Senhor. Traz tranquilidade para o coração dela, que ela possa ter um sono tranquilo, confiando que o Senhor está no controle de tudo. E eu quero te pedir não apenas o descanso físico, mas também o alívio espiritual. Que toda a carga pesada que essa pessoa carrega seja agora lançada sobre o Senhor. Nós trocamos o nosso fardo pesado pelo teu fardo, que é leve e suave. Cremos e reconhecemos que o Senhor é Deus e que o Senhor nos ama e tem cuidado de nós. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Compartilhe essa mensagem porque ela pode mudar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Confie nas promessas de Deus. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, para agradecer pelo Teu imenso amor e pelo Teu cuidado por nós. Sabemos que em meio às lutas e desafios da vida, só o Senhor pode nos conceder a verdadeira paz e esperança. Eu oro agora, Pai, para que o Teu Espírito Santo se mova na vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Que onde houver dúvidas, incertezas ou medo, o Senhor traga confiança, sabedoria e serenidade. Eu profetizo que essa paz que excede todo entendimento tome conta do coração de cada um que está me ouvindo, para que eles possam descansar em Tuas promessas. Senhor, nós nos colocamos humildemente diante de Ti, reconhecendo a Tua grandeza e o Teu imenso poder sobre todas as coisas. Te agradecemos pelo Teu amor incondicional que nos sustenta em meio às tempestades da vida. Obrigado por cada livramento, cada vitória e, acima de tudo, pela Tua presença constante em nossas vidas. Tu és o Deus que nunca falha e sabemos que as Tuas promessas se cumprirão no tempo certo. Clamamos pelo Teu Espírito Santo para que venha sobre cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Toque no coração de cada um, trazendo paz, serenidade e entendimento diante de todo e qualquer desafio que essa pessoa possa estar enfrentando. Eu clamo a Ti para que o Senhor conceda motivação e coragem para aqueles que estão se sentindo desanimados e sem forças para continuar. Que o Teu Espírito os levante com vigor renovado, enchendo-os de esperança e fé. Senhor, toca aqueles que estão lutando em suas famílias, em seus trabalhos ou em qualquer outras áreas de sua vida. Que eles possam confiar que o Senhor é aquele que traz soluções, mesmo para os problemas mais difíceis. Fortalece cada pessoa que está ouvindo essa oração agora, concedendo clareza de mente, sabedoria para tomar as melhores decisões
e coragem para enfrentar cada batalha com confiança em Ti. Nós clamamos, Deus, por uma intervenção sobrenatural em cada área da vida dessa pessoa. Que onde houver... Chegando! O programa Manancial de Água Viva! Com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção! Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro. Além do rio azul, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim.
Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Chegando ao final do nosso programa nesta semana. Foi sempre abençoado por Deus, no qual nós sempre clamamos e pedimos a Ele que nos abençoe e continue nos permitindo que nós possamos sempre continuar aqui, né? Cada dia mais falando da sua palavra. Vocês tenham um final de semana com a presença de Deus, que é tão importante em nossas vidas, e que vocês jamais esqueçam que a Deus é dada toda a honra, toda a glória e todo louvor. Tá bom assim? Ficam na bênção, ficam na paz. Não esqueça o final de semana estar com o Senhor Jesus, para que vocês possam ter uma semana que vem abençoada mais e mais além da que vocês já têm. Tá bom assim? Fica até a próxima, contando com o apoio e o amor de Deus, que nós possamos estar aqui na próxima semana em nome de Jesus. Fica na paz, Deus abençoe a todos. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção.